Felipe Drugovich, piloto reserva da Sauber, ainda nessa temporada de 2025. Pessoal, novos rumores dizem que o piloto brasileiro atualmente reserva da Aston Martin estaria sendo considerado para ser piloto reserva da Sauber, que futuramente será Audi na Fórmula 1. Para essa temporada ainda de 2025. Tem lógica uma coisa dessa? Não tem? É isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. E lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e se quiser concorrer a miniaturas todo mês e participar de várias outras coisas, é só virar membro aqui do Grid Largada by Epic Game. Você vai poder concorrer a miniaturas, inclusive, que são fornecidas pelo nosso patrocinador, a Check Red Flag. Inclusive, você pode comprar lá com eles. Link na descrição. Então, sem mais enrolação, pessoal, bora falar sobre essa nova aí de Felipe Drugovich. Primeiramente, galera, quando eu comecei a ouvir esses rumores sobre Felipe Drugovich na Sauber, eu achei que não fazia sentido nenhum. Tentei entender de todas as formas e não consegui entender o motivo pelo qual o Felipe Drugovich sairia hoje da Aston Martin para ir para a Sauber como reserva. Ele que busca ainda uma vaga na Fórmula 1 para 2026, a gente sabe que é sim muito difícil, tá bem complicado, mas só trocar ali de uma equipe para outra para ser reserva realmente não fazia sentido. Eu procurei também falar com algumas pessoas dos bastidores, teve pessoa que sim, falou para mim que estão negociando, tem conversas, mas teve gente também que falou que não sabia de nada, que não tinha nada também. Então, tá tudo muito no escuro, pelo menos para mim. Então, hoje aqui a gente vai falar com base nos rumores, porque pode sim ser verdade que Felipe Drugovich hoje esteja tendo conversas com a Sauber. Mas sendo verdade ou não, a pergunta que todo mundo se faz é a seguinte: faz sentido Felipe Drugovich hoje ser piloto de testes, piloto reserva da Sauber? Porque o que tem sido dito aí pelas pessoas nas redes sociais é que seria uma ótima oportunidade para Felipe Drugovich. E isso sim, nessa questão de oportunidade, faz sentido. Ele ser reserva de duas equipes na Fórmula 1, Sauber e Aston Martin, duplica as chances dele de ter uma oportunidade. Não serão mais apenas dois pilotos, Alonso e Stroll, serão 4, somando aí Bortoleto e Nico Hülkenberg. Então, nisso aí faria um certo sentido, mas a gente sabe que não é só essa questão. Para entendermos tudo, vamos voltar um pouquinho no tempo, falar um histórico recente de Felipe Drugovich na Fórmula 1. Ele virou piloto reserva da academia de pilotos da Aston Martin ainda em 2022, quando estava disputando a Fórmula 2, ainda não tinha conquistado o título. E desde então tem sido reserva todos os anos. Então 2023, 2024, agora 2025. Vai para o seu terceiro ano completo como reserva da Aston Martin. No primeiro ano tinha muita publicidade em cima do Drugo. Tinha muitos testes também rolando com ele. Quem nunca viu, por exemplo, uma propaganda do Instagram feita, publicada pela Aston Martin, onde aparecia o Felipe Drugovich. Aparecia lá nos stories alguma propaganda relacionada ao Drugo. E com bastante teste, como eu disse antes. Só que em 2024, esse número de propagandas foi a zero. Eu, pelo menos, não vi mais nenhuma propaganda. Os testes de Felipe Drugovich também diminuíram bastante, já que contrataram o Jack Crawford. Ou seja, Felipe Drugovich, no primeiro ano completo dele, estava com um relativo destaque ali na Aston Martin. A partir do segundo ano, esse destaque foi se perdendo. Ele foi começando a ser deixado de lado. Não foi deixado de lado, claro, mas a impressão é que realmente Drugovich não tinha mais todas as atenções da equipe. Inclusive, outro fato que a gente pode colocar aqui, que pode ter contribuído para tudo isso, é a saída da XP Investimentos como patrocinadora da Aston Martin, já que ela está junto do Drugo. Então, todos esses fatores juntos podem ter contribuído para esse, digamos, diminuição de atenção em cima do piloto brasileiro. E tudo indica que esse ano de 2025 poderia até piorar. Então, tendo esse cenário em vista, Felipe Drugovich ser piloto de teste de uma outra equipe seria muito bom realmente para ele, aumentar
as oportunidades, como a gente já falou. Mas será que isso para a Aston é bom? Lembrando que ela tem o Felipe contratado, ela paga um salário para o brasileiro, inclusive para ele ajudar no desenvolvimento do carro através dos simuladores. Então, Felipe Drugovich tem uma participação ativa dentro da equipe. E será que a Aston estaria disposta a dividir o piloto com a Sauber em determinado momento? Digamos que o Nico Hülkenberg se machuque e não possa correr em uma determinada etapa. Drugovich vai lá, corre pela Sauber, inclusive ele pode acabar passando informações da Aston Martin para essa equipe, lembrando que não é apenas Sauber, é futuramente a Audi, uma equipe que está chegando na Fórmula 1 e precisa de informações técnicas, e Felipe Drugovich poderia passar essas informações. E sim, eu sei que outras equipes já emprestaram seus pilotos a uma segunda equipe na Fórmula 1, como no caso a Williams emprestando o George Russell para a Mercedes. Mas nesse caso, aliás, todos os casos de empréstimo de piloto tinham uma situação condizente. No caso, o Russell, ele já era piloto da academia da Mercedes. Também tem o caso do Van Dorn, que foi piloto de testes de duas equipes, mas aí ele não fazia um trabalho como o de Felipe Drugovich, testando em simulador, ajudando no desenvolvimento. Então era possível sim ele ser piloto de teste das duas e poder participar, se preciso, de uma corrida por uma dessas duas equipes. É totalmente diferente esse caso. Agora pense você se fosse um dos chefes da Aston Martin. Emprestaria Felipe Drugovich pagando para ele, tendo ele como seu principal desenvolvedor ali nos simuladores? Eu pelo menos não faria uma coisa dessa. Então, trabalhar ali junto com as duas equipes, podendo ser um piloto reserva da Sauber, eu acho que isso não seria algo viável, pelo menos não faria um sentido para mim. Agora, uma outra possibilidade é Felipe Drugovich sair da Aston Martin e ser piloto reserva da Sauber, ou seja, não é mais piloto da Aston. E isso para mim, pessoal, aí já faria mais sentido. Por quê? Primeiro, a Aston Martin nunca deu uma oportunidade real para Felipe Drugovich. Aliás, nunca deu nenhuma oportunidade dele ser piloto. Fez alguns testes, fez treino livre, mas isso a gente sabe que não é nada. E agora vem do futuro da equipe, com a chegada de Adrian Newey, que ele quer o Verstappen na Aston Martin no futuro próximo, com a aposentadoria do Alonso, é isso que os rumores tem dito recentemente, é difícil acreditar que Felipe vai ter uma chance aí pelos próximos 3 anos, porque Max Verstappen e Lance Stroll, filho do dono, eu acho muito difícil que ele saia, por mais que Lance Stroll não queira continuar. Se ele começar a ter um carro vencedor ao lado do Max Verstappen, ele vai querer se manter na equipe. Então, a possibilidade futura do Drugo na Aston é remota, é praticamente nula. Então, ele ir para Sauber, onde nós temos um Hülkenberg que por mais que ele tenha um contrato de médio prazo, ele pode sair antes se não render. Ele já é um piloto veterano. Mas também, se Nico Hülkenberg sair, eles provavelmente vão querer um outro veterano. Mas, por exemplo, Bortoleto. Vai que ele consegue um destaque gigante nessa primeira temporada dele e consiga, assim, uma vaga numa equipe maior para 2026. Drugo poderia assumir a vaga do brasileiro. Lembrando que isso já ocorreu no passado. O Leclerc, quando correu pela Sauber, só fez 1 ano e depois ele já foi para a Ferrari. Então é possível esse movimento. Então a chance de Drugovich correr como titular na Fórmula 1 se ele se aliar à Sauber é teoricamente maior do que se ele ficar na Aston Martin. Então nesse caso faria sentido essa troca para o brasileiro. Mas aí vem a última questão que eu quero passar para vocês. A Sauber realmente é uma boa equipe? Muitos dizem que sim, principalmente da relação de Felipe Drugovich com a Audi no Brasil, que poderia ser benéfica para ambas as partes. Eles poderiam usar o Felipe Drugovich para alavancar o mercado da Audi no Brasil, ainda mais sabendo que os Drugovichs têm uma boa relação com a Audi Brasil. O ruim disso tudo é que a Audi vive um momento delicado nos seus negócios, e fazer uma aposta como o Felipe Drugovich no mercado brasileiro com a Fórmula 1 pode ser um investimento muito alto. E agora não é época de apostas incertas, mas sim de movimentos seguros. Também é válido lembrar que Felipe Drugovich já negociou com a Sauber nos 2 últimos anos para entrar como titular da Fórmula 1. Então, porque justamente agora, como piloto reserva, eles teriam um plano de carreira para o piloto brasileiro? Ou mesmo que não tenha um plano de carreira, qual seria a garantia de Felipe Drugovich se tornar titular nos próximos anos? Eu, pessoalmente, pessoal, só apostaria na Sauber se ela fosse a última das minhas opções, se fosse aquela última opção
para eu poder entrar na Fórmula 1 e não tivesse mais nada em mão. Seria a minha última chance, minha última carta. Aí sim valeria a pena entrar. Mas eu quero saber de vocês. Vale a pena Felipe Drugovich ser piloto de teste da Sauber? Acham que ele ficaria bem como piloto de teste das duas equipes? Só da Sauber? Só da Aston Martin? Vocês acham que ele deveria ir para a Sauber depois de tudo que já aconteceu entre eles? Digam nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E claro, se vocês quiserem continuar a apoiar os pilotos brasileiros da base, então venham com a gente. Se posicione você também no grid largado. Um grande abraço, pessoal, e até mais.